Gente, o governo federal programou para imediatamente, é isso mesmo, essa é a palavra, imediatamente após o carnaval, o lançamento de uma série de medidas para a retomada das atividades econômicas. A notícia foi divulgada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O pacote inclui a distribuição de 100 bilhões de reais em crédito para microempreendedores individuais, mais conhecido como os MEI, além de pequenos e médios empresários, conforme adiantado pelo chefe da equipe econômica em um almoço com empresários na semana passada. Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, o ministro Paulo Guedes comentou sobre as propostas para baixar os combustíveis e a possibilidade de impor um controle sobre os preços, como está propondo o ex-presidente Lula. E a produção separou justamente esse trecho para a gente ouvir. Essa solução que os políticos de esquerda dão, eles já fizeram. Eles já quebraram a Petrobras, eles já quebraram a Eletrobras. Então, essa política de baixar o preço, eles já fizeram e já quebraram. Então, nós já sabemos que não funciona, não é assim que funciona. Por outro lado, nós não podemos deixar dois monopólios verticalizados extraindo lucros extraordinários dos brasileiros. Esse modelo chegou ao fim, porque nós sabemos que o caminho da prosperidade exige competição, economia de mercado, para privatizar tudo. Privatizar. Então é evidente que nós temos que seguir esse caminho. Não é nem por questão ideológica, é por necessidade de sustentação do crescimento. Então nós estamos numa transição de um modelo dirigista que, como eu disse, desembocou em corrupção, baixo crescimento. Foi um modelo ruim, ele se exauriu. 5h48 ao vivo aqui na Jovem Pan News, e o ministro Paulo Guedes também falou sobre a possibilidade de continuar no governo de Jair Bolsonaro numa possível reeleição do presidente da República. Se você vê que essa aliança de conservadores e liberais está seguindo, você está entusiasmado. Agora, se se for um governo só conservador e não tiver, porque eu acredito no caminho da prosperidade, eu acredito no presidente Bolsonaro, eu acho que ele quer fazer o caminho da prosperidade. Agora, há atrativos, há entornos, tem gente que quer desviá-lo, tem gente que acha que as estatais são boas, que Correios, que Casa da Moeda, que Petrobras, que isso tem que ficar com o governo mesmo. E aí, se você trocar o de dirigismo de esquerda por dirigismo de direita, a gente também já conhece as experiências históricas. Não funciona. Do que isso vai acontecer. Então, enquanto eu tiver a confiança dele e de que... entusiasmo. E o entusiasmo, nós vamos estar juntos. Olha só, gente, durante o encontro entre especialistas do mercado econômico na manhã de hoje, o pré-candidato Sérgio Moro declarou que as propostas de reformas sugeridas por Paulo Guedes não vão sair do papel. E a gente coloca o nosso time na tela justamente para repercutir todas essas questões que estão colocadas. Constantino, uma frase que eu destacaria aí do Paulo Guedes é de que ontem, inclusive no programa do nosso querido Augusto Nunes, o Paulo Guedes diz claramente, se for só um governo conservador, praticamente ele não estará lá. Pois é, Paulo, ele quer essa agenda liberal econômica e que tem um apoio parcial do presidente e do governo. Mas existem obstáculos concretos. O ex-juiz Sérgio Moro se manifestou sobre isso. Um liberal num governo liberal não é verdade, né? Mas existem obstáculos concretos e nem sempre ele tem o empenho total do presidente. Isso é verdade. O Paulo Guedes é o melhor ministro da economia que nós já tivemos. Imagina a gente com saudade do Guido Mantega. Tem que ser masoquista, né? Agora, não depende tudo dele. Depende aí de um Congresso tomado por interesses fisiológicos. Serrão, como é que você vê essa participação do ministro Paulo Guedes num possível segundo governo do Bolsonaro? Tem chance, há uma preparação até para isso, mas antes a gente tem que pensar que modelo econômico nós queremos nesse Brasil. Não adianta só vir com o papo de privatizar sem antes abrir o mercado. O primeiro passo aqui para mudar esse modelo brasileiro muito estatal é abrir o mercado para a concorrência. Aí sim, você privatiza e você vai ter um mercado para funcionar por ele. Essa é a chance, é isso que precisa acontecer no Brasil. Trocar um monopólio estatal por um monopólio privado, o ministro Paulo Guedes explicou isso muito bem, não vai resolver. Ô Piperno, e essas medidas em pós-carnaval que vão ser implementadas, você acha que tem efeito político? Elas têm, sim, claramente um efeito eleitoral, mas também um efeito econômico. Algumas medidas são até defensáveis. Você pode questionar os
né, os valores, o volume de recursos para isso. Agora, sobre a entrevista, sobre o que disse o Constantino, Paulo Guedes não amarra, por exemplo, a chuteira aí do ex-ministro Henrique Meirelles. Aliás, muito bem sucedido, presidente do Banco Central no período de maior prosperidade desde o início da redemocratização, um ótimo ministro de Temer e um ótimo secretário agora do governador Dória. E uma outra coisa, não existe monopólio da Petrobras, que isso fique muito bem claro. Até o Ike Batista explorava petróleo. Tem um monte de petrolífero no Brasil. A questão é, por exemplo, você ter vontade política para ir furar e para achar petróleo lá no pré-sal. Não, na exploração a Petrobras é campeã. O problema da Petrobras é o refino. Isso é que tem que abrir. Tem que abrir. Existe uma necessária... Só um minuto, Marcos. Só um minuto. São 5 horas e 52 minutos. Recebendo você que nos ouve agora pela rádio em todo o país. A gente está conversando um pouco, repercutindo essa entrevista exclusiva de ontem no programa Direto ao Ponto do nosso Augusto Nunes, do ministro da Economia, Paulo Guedes, dentre outros assuntos aí que envolvem a economia. Marco, vou pedir para você ser bem sucinto. Perfeito. O ponto aqui, Paulo, é na linha do que o Serrão e o Constantino falaram, tem que haver uma desregulamentação coordenada com privatização dessas empresas que verticalizam setores. Não dá para o brasileiro ficar dependendo de uma empresa de gás, uma empresa de energia elétrica. Os setores têm que se regulamentar para que eles consigam ter acesso a um mercado competitivo que, por sua vez, vai ter o preço reduzido em virtude dessa concorrência.